bem com você? Eu sou a professora Jéssica Frontera e hoje nesse canal nós iremos tratar de um tema que com certeza vai te dar água na boca. Hoje nós iremos falar da história da alimentação brasileira. Sim, a alimentação também é um objeto de estudo da história. Ela faz parte da identidade de um povo, da sua cultura, da sua memória, da sua tradição. Quem aí não se lembra daquela receita que foi passada de geração em geração na sua família, que é carregada de tantas memórias vivas, de tanta história? E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, roda a vinheta! Foi a partir das trocas alimentares, em conjunto com a mistura de raças, culturas, gostos, cores e aromas, que surgiu uma culinária rica, a brasileira. Antes da chegada e colonização dos portugueses ao Brasil nessas terras, conhecidas como Pindorama, já havia uma alimentação muito rica, a indígena. Do cardápio indígena destaca-se a mandioca, o inhame, o palmito, o milho, o amendoim, o feijão, a banana, as pimentas e frutas. As preparações dependiam dos conhecimentos e dos utensílios que cada tribo possuía. Algumas tribos não sabiam usar o fogo e comiam peixe cru ou assado sobre a pedra aquecida pelo sol. Já os índios que conheciam o fogo preparavam peixe assado envolto em folha de bananeira e usavam as vasilhas de barro para cozinhar raízes e tubérculos. Raramente cozinhavam os alimentos na água. Quando o faziam, era uma vasilha de cerâmica. Não conheciam a fritura, técnica aprendida bem depois com os portugueses. Cabe destacar nesse momento um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que mostra o estranhamento de alguns indígenas brasileiros quando viram e provaram pela primeira vez alguns alimentos dados pelos portugueses. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartés, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo lançaram fora. Trouxe-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram à boca. Não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. Não beberam. Mal a tomaram na boca, que levaram e logo lançaram fora. Da alimentação indígena foram herdadas a farinha de mandioca, os seus derivados, os alimentos assados e cozidos em folha de bananeira, as comidas feitas com milho, o uso dos utensílios de cerâmica e o consumo de alimentos frescos. Quanto à contribuição africana na típica alimentação brasileira, cabe destacar que nossa cozinha teve origem também nos hábitos dos escravos negros, trazidos principalmente de Guiné e Angola para preencher a escassez de mão de obra nos trabalhos agrícolas durante a colonização. Porém, inicialmente, a cozinha dos escravos não conseguiu no Brasil reproduzir inteiramente os pratos típicos de sua terra. Eram ignorados, pois era considerada uma culinária da senzala. Com o tempo, a população negra foi aumentando e sua cultura começou a influenciar a população brasileira, principalmente em relação à culinária, com algumas técnicas de cozimento e conservação de alimentos. Uma das contribuições mais importantes da cozinha africana é o azeite de dendê, o coco da Bahia, o quiabo, a cebola, o alho e a pimenta malagueta. A escrava negra também apresentou um papel de destaque na culinária brasileira, como cozinheira do senhor branco. Foi ela, certamente, quem preparou a primeira feijoada, um prato realmente brasileiro. Os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram com diversos tipos de alimentos para a formação da culinária brasileira. Eles tentaram reproduzir por aqui as características de sua terra distante. Por isso, eles trouxeram o curral, o quintal e a horta. No curral, eles criavam o boi, o porco domesticado, o bode, o carneiro e a galinha. E assim veio uma grande novidade, o ovo. Outra contribuição marcante foi na fabricação de bebidas, como por exemplo o licor, na fabricação de doces e conservas, dentre outros produtos. Alguns ingredientes importantes foram introduzidos na culinária brasileira, como o coco, sal, a canela em pó misturada com açúcar. Dos portugueses, herdamos até mesmo as denominações de café, almoço e jantar. Ao longo dos anos, o lugar e o horário da refeição eles foram mudando de acordo com o ritmo de vida das pessoas. Antigamente, o café era às 6 da manhã, o almoço às 9, o jantar às 3h30 e a ceia às 6 da tarde. Além dos portugueses, diversos imigrantes influenciaram a culinária brasileira, como os alemães, italianos, espanhóis, árabes, japoneses, chineses, coreanos, poloneses, entre outros.
Cabe destacar que num processo de adaptação e readaptação de um grupo social imigrante, a culinária é a última a se desnacionalizar. É um processo de resistência. A culinária ela sempre se adapta às novas condições e foi nessa adaptação que surgiu a culinária brasileira. Através do estudo da alimentação, pode-se, por exemplo, descobrir os hábitos alimentares de um determinado povo em uma época, através do estudo de cadernos de receitas, manuais gastronômicos, pode-se reviver a memória de lugares, compreender festas, rituais religiosos e diversas cerimônias, pois a comida é sempre marcante nessas ocasiões, tanto que muitos alimentos batizam muitas festividades pelo país, festas nacionais e regionais, as tradições da Semana Santa com suas abstinências alimentares, a fraternidade do Natal, a prosperidade futura do Réveillon, as comidas dos orixás, por exemplo, a própria história das mulheres que com a industrialização e a mecanização, novos utensílios, novos eletrodomésticos, mais praticidade, as mulheres puderam ir à luta no mercado de trabalho. Pode-se até compreender as mudanças nos hábitos alimentares ao longo do tempo, principalmente com a industrialização e a globalização. O que pensaria um pesquisador do futuro se estudasse os hábitos alimentares da nossa geração? Já pensou sobre isso? Deixe sua resposta abaixo nos comentários. Há diversas possibilidades de estudo entre alimentação e história. Quantas histórias de vida podem ser contadas através da alimentação, dos cheiros, dos sabores que não voltam mais? Pois o alimento ele constitui uma categoria histórica, pois nenhum alimento que entra em nossa boca é neutro. Ele é um espelho de uma época, é parte construtiva da identidade de um grupo, que se mantém viva nas tradições e na memória. Será que nós podemos reconhecer uma comida típica brasileira? Responde isso para mim nos comentários, curta, compartilhe. Tudo isso é muito importante para que eu continue trazendo vídeos como esse. E antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative também as notificações, que é aquele sininho, tá? Para não perder aí nenhum vídeo novo do canal. E é isso por hoje, pessoal. Como tradicionalmente nesse canal, partiu!